Fala aí, galerinha do Dicionário da Química, belezinha aí, sossegado? Eu tô aqui para fazer o segundo vídeo da série de vídeos sobre balanceamento por oxirredução e é um vídeo que vai falar para você como calcular o NOx dos átomos nos compostos quando você vai fazer um balanceamento por oxirredução. E se você tá aí e ainda não assistiu o vídeo 1 que te explica por que as pessoas não conseguem fazer balanceamento por oxirredução, eu te aconselho que volte lá e assista esse vídeo antes de assistir este aqui, porque vai ficar muito mais claro para você o que eu vou falar agora. Então é o seguinte, vídeo direto ao ponto, rapidinho, para você entender como é fácil calcular o NOx. Vem comigo, vamos junto. Então é isso aí, galera. Como determinar o NOx de um elemento químico num composto? Tem que lembrar que NOx do elemento é a mesma coisa que a carga elétrica que esse elemento tem e que essa carga ela surge admitindo que esses elementos interagem, que há uma interação de um elemento com outro elemento. Então, essa ideia de NOx surge dessa ideia de interação e que essa interação pode provocar surgimento de cargas. Então pode ser um elemento químico com outro elemento radicalmente diferente ou então até entre os mesmos elementos. Então aí a gente vai poder pensar como é que é a carga, se tem, se não tem, pensando que o átomo vai se ligar a um átomo diferente dele ou vai se ligar a átomos semelhantes. Muito bem, a carga elétrica depende da eletronegatividade do elemento. Isso é um ponto fundamental que foi discutido no vídeo 1. E depende também da família do elemento. Cada família tem um comportamento. Isso está colocado aqui, ó. Então a gente tem aqui elementos mais eletronegativos do flúor, são mais próximos do flúor. Quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo. E quanto mais próximo dos metais, ou mesmo os metais, são mais eletropositivos. E as famílias têm tendências. Da família 1A até a família 7A, a gente verifica algumas tendências. Então, por exemplo, a carga da família 1A tende a ser 1+. Família 2A, 2+, 3A, 3+, 4A, 4+. Se esses elementos aqui, nessa interação que foi dita anteriormente, se esses elementos forem os mais eletropositivos, eles vão possuir NOx positivo. Isso foi dito também no vídeo 1. Agora, se esse elemento aqui for o elemento mais eletronegativo, ele pode ser até 4-. Então isso depende da eletronegatividade. Se nessa interação os elementos são mais eletronegativos, eles tendem a ter NOx negativo. E se nessa interação eles forem mais eletropositivos, tendem a ter um NOx positivo. Basicamente é isso, e essa fileirinha de eletronegatividade aqui vai ajudar a gente bastante agora nos cálculos. Repara bem, você tem uma tabela periódica aí, as famílias discriminadas, e nós temos aqui a fileirinha de eletronegatividade e temos o composto K2CR2O7. É um composto ternário formado por 1, 2, 3 átomos diferentes. São átomos que estão interagindo aí nas ligações e, portanto, a gente vai dividir em 3 partes. Lembrando que se o potássio da família 1A, a tendência da família 1, o potássio está bem aqui, ó, é ser carga 1+. E o oxigênio da família 6A, por ser mais eletronegativo, tem tendência a ser 2-. O que a gente vai fazer aqui então? Se a gente multiplicar aqui as quantidades em cima e embaixo, a gente vai encontrar as cargas superiores aqui, ou seja, o valor total das cargas aqui. Isso é um jeito de fazer o cálculo. Então, olha só. Se eu tenho 7 oxigênios, cada um valendo 2-, o total das cargas dá 14-. Se eu tenho 2 potássios, cada um valendo 1+, total das cargas 2+. Somando as cargas totais aqui, a gente tem que ter o valor 0. Então o elemento central é sempre a diferença para dar 0. E aí ele vai ser então 12+. Como eu tenho aqui 2 crômios, cada um vai valer 6+. Então basicamente é isso. Assim a gente faz o cálculo do NOx e a gente vai olhar aqui então o que acontece com o número de oxidação desses átomos antes e depois da seta, lá na equação química para poder balancear, como eu mostrei no vídeo 1. Então a gente tem o óxido de cobre, o CuO, composto binário, divide ao meio. A gente sabe que o oxigênio família 6A tem a tendência de ser 2-. E ele vai ser 2- aqui, porque como o cobre é um metal e o oxigênio está muito próximo do flúor aqui, ele é bem mais eletronegativo. Isso mostra pra gente que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, que ele vai ter um NOx 2-. E aí então a gente tem um oxigênio, dá 2- o total das cargas. E aí o cobre só pode ser 2+, como a gente tem apenas um cobre, é 2+ mesmo o NOx dele. Porque tudo tem de dar 0. Então, 2+ aqui com 2- dá 0. Só tem um oxigênio, só tem um cobre. A carga total e o número de oxidação de cada átomo, aí nesse caso, é o mesmo. Agora a gente tem aqui o OF2. A gente já fez ele no vídeo 1, vamos fazer de novo. O flúor é a família 7A. Ele é o mais eletronegativo. A tendência dele é ser 1-. Temos 2 flúores, 2-. O total tem de dar 0. Nesse caso, o oxigênio só pode ser 2+, não tem outro jeito. E como a gente só tem um átomo de oxigênio, o NOx desse oxigênio mesmo é 2+. A gente tem agora aqui o peróxido de hidrogênio, um exemplo muito importante, o água oxigenada, como é mais comumente conhecido. Um exemplo onde o oxigênio também não vale 2-. Por quê? Porque nós temos 2 oxigênios junto com 2 hidrogênios. Quando a gente tem um peróxido, o oxigênio vale 1-. Então, para te mostrar isso aí, eu vou começar fazendo o cálculo pelo hidrogênio.
Então eu tenho 2 hidrogênios, cada um vale 1 mais. Não esquecendo que o hidrogênio aqui é o menos eletronegativo, então, portanto, ele tem carga 1 mais. E aí temos 2 hidrogênios, dá 2 mais. Para que tudo dê zero, o oxigênio, o lado do oxigênio tem que ser 2 menos. Como a gente tem 2 oxigênios, cada um vale 1 menos, a gente tem um peróxido, e essa é a carga do oxigênio nos peróxidos. Eles são muito importantes em balanceamentos por oxirredução, porque costumam aparecer. Então dá uma boa reparada nisso, investiga um pouco mais sobre os peróxidos por aí. Beleza, a gente tem aqui o hidrogênio H2. Quanto será o NOx de cada hidrogênio no H2? Muito simples, a gente tem aqui uma ligação covalente entre 2 hidrogênios. Os átomos são iguais. Se eles são iguais, não há diferença de eletronegatividade. Então, como o conceito básico é, se há diferença de eletronegatividade, há variação no número de oxidação, há número de oxidação positivo e negativo. Como aqui no caso é o mesmo átomo, não acontece isso. Então, qual é a grande dica que quase todo mundo esquece? É que quando a gente tem substâncias simples, ou seja, substâncias formadas pelo mesmo átomo, o número de oxidação é 0 de cada átomo. Muito bem, então a gente vai fazer isso para o O2, a gente vai pensar igual para o N2, para o F2 e por aí afora. Para todas as substâncias simples, todas vão ter elementos, vão ter átomos com número de oxidação 0. Ah, sim, e eu estava esquecendo de falar que o sódio, por ser um metal, por se ligar a vários átomos de sódio, formando o retículo do metal, formando a estrutura do metal, também tem número de oxidação 0. Bom, então é isso aí, galera. O jeito de fazer o cálculo é bastante simples. Você tem que ficar de olho naquela fileirinha que eu passei lá, começando com o flúor, terminando com os metais. Toda substância simples tem NOx igual a 0. Não esquece disso, que isso aparece o tempo inteiro. E o NOx dos átomos pode variar dependendo de quem está ligado com ele. Quem é mais eletronegativo acaba ficando negativo. Quem é menos eletronegativo acaba ficando positivo. Guarda bem isso aí, exercita, porque isso é fundamental. Eu vou fazer na sequência agora um vídeo de balanceamento por oxirredução, juntando tudo que foi discutido até agora. Aguenta aí!